E aqui está a continuação de... Tudo começa com um grupo de pessoas primitivas. Como havia prometido. Acharam que eu tinha esquecido? Já que somos mais de 20.000 aqui na nossa família, quero expressar meu agradecimento a todos. Muito obrigado por fazer parte da família Anime Digest. Agora vamos dobrar a meta, e assim chegarmos a 40.000. E se você ainda não se inscreveu, corre para não perder nossos incríveis conteúdos que teremos aqui, muitos resumos, recaps de qualidade. E agora vamos ao resumo. Espero que gostem. Continuando a história a partir dos momentos anteriores. Após sua luta intensa contra a tribo Jushi, onde vimos uma épica batalha, cheia de intensidade e muita ação, vemos agora que nosso protagonista que se encontra em sua habitação, onde a rainha conversando com seus subordinados, dizendo-lhes que ela mesma cuidará do protagonista durante toda a noite, enquanto ele acorda vendo a rainha começar a se despir diante dele, e de repente a rainha começa a subir sobre ele, rindo de forma atrevida. Enquanto o protagonista finge estar dormindo, mas a rainha sabendo disso diz a ele que mesmo que ele finja estar dormindo, ela fará isso de qualquer maneira, pois gosta de tomar a iniciativa, ao que o protagonista envergonhado pergunta por que e onde está sua verdadeira rainha e, para tentar mudar de assunto, pergunta onde está Alan e também pergunta como estão todos os outros. Em resposta a rainha diz que ele não precisa se preocupar com isso e que não é momento para distrações. Já que ele não tem forças nem para se levantar, a rainha quer ver que truques ele pode inventar agora enquanto ele fica nu. O protagonista pensa que embora sempre estivesse preparado, agora não está no seu melhor momento enquanto imagina a rainha e a Zoka lavando cobertos por um cobertor com o protagonista mostrando suas habilidades diante delas. Nesse momento o protagonista aceita seu destino e decide se deixar levar quando de repente uma missão aparece, deixando o protagonista perplexo. Ele balbucia a missão e a descrição completa dela aparece, sendo o objetivo da missão mostrar que o protagonista é poderoso em tudo, inclusive em agradar sua rainha. Então ele deve fazê-la feliz durante 1 hora 7 vezes por dia. A recompensa são pedras multicoloridas. Além de falhar nesta importante missão seria uma desonra para seus ancestrais, o protagonista não pode acreditar e pensa que em seu estado fazer isso 7 vezes por dia vai matá-lo, imaginando que é como lutar contra um chefe gravemente ferido sem chance de ganhar. Então ele pensa que rejeitar a missão é o melhor, ou se não será impossível fazer isso quando o sistema, tentando ser doce, diz a ele que se ele se deixar levar, a missão será ativada automaticamente. Então o protagonista em um impulso desesperado pede à rainha que pare. No entanto, isso só faz com que a rainha se empolgue ainda mais, pois ela gosta de desafios, e se aproxima mais do protagonista, agora com 2 grandes coisas cobrindo seus olhos. Ele diz que algo ruim vai acontecer e, assim já desesperado, se pergunta quem poderá salvá-lo, quando de repente a mãe ursa ataca a tenda em que estavam e leva o protagonista entre seus dentes. Enquanto escapa, deixando a rainha completamente surpresa, perguntando se a ursa acabou de sequestrar seu homem. Voltando com o protagonista expressando sua gratidão à ursa por tê-lo tirado de lá, o protagonista, ao ver que ela não responde nem para de correr, pensa que ela se tornou selvagem de repente e planeja devorá-lo vivo. O protagonista começa a gritar por ajuda enquanto se arrepende de não ter ficado com a rainha, mas pouco depois a ursa chega ao seu destino, uma caverna, e joga o protagonista lá dentro. O protagonista está confuso e pergunta onde estão. A ursa em resposta ruge e começam a sair 2 filhotes de urso que se dirigem à mãe para abraçá-la e depois vão em direção ao protagonista. Quando repentinamente uma janela do sistema aparece para colocá-los em sua tribo, tudo isso graças à ursa-mãe que os influenciou, e o protagonista aceita sem pensar. E assim, ele se depara com uma janela confirmando sua entrada, percebendo que os 2 ursos equivaliam a 20 pessoas, e também percebe que só há 68 pessoas em sua tribo, tendo uma população de 98, e todo o resto é graças aos ursos. De repente, ele recebe uma nova missão por ter alcançado uma população de 90, intitulada Expansão, sendo o objetivo expandir o território da tribo em 10 km². Usando efetivamente o território para aumentar a tribo em 300 pessoas e finalmente conquistar 3 cidades ou tribos, tendo como recompensa 10 pontos de atributo, 3 estereótipos herdados, um conjunto de equipamentos de fundição e atualizações na loja tecnológica, com um limite de tempo de 180 dias. Isso faz lembrar que já completou a missão anterior um de nós há algum tempo,
e que se o sistema não o tivesse alertado, ele teria esquecido das outras missões principais, deixando-o pensativo. Ele planeja conquistar a tribo Jushi. Agora, vemos o protagonista voltando à aldeia em cima da ursa maior, acompanhado de seus 2 filhos, a quem decide chamar de Xiongir e Guangtou, enquanto ao protagonista pode chamá-lo de Urso Terceiro, fazendo a osa maior rir e os 2 ursos pularem felizes. Enquanto isso, o protagonista pensa que em 2 ou 3 dias estará recuperado e ocupado fazendo tudo o que ainda não fez, tirando o mapa, e pensando que agora que descobriu novos lugares, é apenas uma questão de tempo até encontrarem novas tribos. Ele reflete que estando no fundo da floresta, nenhum inimigo o atacará à direita e à esquerda, pois não conhecem nada sobre ele, nem todas as armadilhas que existem no terreno, além das patrulhas. Então, enquanto se recupera, ele transmitirá seus conhecimentos agrícolas para a tribo e, depois de se recuperar, pedirá a outros membros da tribo para explorarem mais caminhos. Com todos os seus planos claros, ele lamenta por não poder comer o ictiossauro que ele mesmo caçou e por quase morrer, já que não deixaram nada para ele. 3 dias depois, o protagonista está pronto para partir, então a Zoca e a rainha olham para ele tristemente enquanto o protagonista dá 2 filhotes de hiena ao pequeno caçador, dizendo que voltará em 3 dias e que ele deve cuidar bem deles até que ele retorne. Preparando-se para partir, o protagonista diz às garotas que não sejam suaves no treinamento da equipe de ondas e que cuidem bem de Alan, pois ele pode lhes dar boas informações, ao que a rainha diz novamente que não devem se preocupar com isso e que ele pode ir tranquilo. Percebendo que a Zoca tem um rosto triste, ele pergunta por que ela está assim e se já plantou o milho como indicado, ao que ela responde que sim e que já deu a ordem para cultivá-lo. Mas sem parar, a Zoca diz que os membros da tribo Jushi não são tão razoáveis como ele imagina. E quando ela ia continuar, a rainha a interrompe, dizendo que não há nada a temer, o líder da tribo Jushi não é rival para o protagonista e que de qualquer forma tem a terra dos ursos ao seu lado. Com a conversa terminada, vemos o protagonista partindo com a ursa maior, deixando a Zoca preocupada com ele, enquanto reza por ele. Então, a rainha se afasta um pouco de Azoka e lutem, para então, com uma expressão assassina, dar uma ordem, e 3 de seus sentinela ninjas aparecem diante dela, e a líder da equipe diz que completarão sua tarefa sem problemas, para que finalmente a rainha lhes diga que vão embora, e elas desaparecem. Vemos agora que a rainha ativou o modo sombrio, pois da última vez ela estava prestes a fazer algo delicioso com o protagonista, mas a ursa maior o sequestrou. Agora completamente irritada, espera que o protagonista tenha ido explorar a tribo Jushi, pelo bem dele, espera que sua equipe de sentinelas ninjas, que o está vigiando, não descubra uma festa cheia de mulheres. Em seguida, vemos o protagonista espirrando por causa da rainha, enquanto se pergunta por que está sentindo calafrios, apesar de já estar curado, quando se depara com uma colina muito íngreme que será impossível de escalar e severamente se mataria ao escalar. Então assim, decide ir para o norte, percebendo que haverão apenas 2 caminhos para subir a montanha. Não é surpreendente que o clã Josi tenha escolhido essa montanha como seu lar, já que a segurança é realmente alta. Com isso em mente, o protagonista planeja usar um chamariz na frente enquanto sobe silenciosamente por trás para um ataque furtivo, mas de repente alguém grita, revelando-se ser 3 membros da tribo Jushi, para quem o protagonista diz que vem em paz, se apresentando como o grande Lord Shenli, alegando que assim como o líder da tribo Jushi veio desafiá-lo antes, agora ele veio desafiá-lo em sua própria tribo, explicando-lhes que isso se chama reciprocidade. Os rapazes pensam sobre isso e decidem não deixá-lo passar, dizendo que, não importa quem ele seja, nunca trariam seu senhor, e se ele continuar adentrando em seu território, será considerado uma presa ansiosa para morrer. Indignado, o protagonista se repreende por tentar agir submissamente, pensando que deveriam ter se sentido intimidados por alguém montado em um urso devorador de homens. Além disso, são selvagens que não têm nenhum pingo de educação, então não estão interessados em se comunicar com nenhum estranho. Felizmente, o protagonista sempre tem seu machado pronto para lutar, mas neste momento ele percebe algo. Vê alguns homens carregando grandes sacos para algum lugar e se pergunta se são os reféns. Mas lembra que Alan lhe disse que suas mãos e pés estavam amarrados o dia todo, enquanto esses estavam sendo escravizados. Naquele momento, o protagonista percebe que é o grande líder Josi Muzi, quem quase derrotou e, ao perguntar ao líder o que ele está fazendo ali,
o protagonista pede à ursa maior que ataque sem piedade, esmagando os dois inimigos à sua frente. O protagonista pergunta ao líder onde está, e ele diz que queria lutar mais uma rodada, ao que o líder responde que essa é a punição para os perdedores, explicando que sua bruxa não concede nenhum poder divino aos perdedores. Por isso, aqueles que não conseguem aproveitar seus poderes concebidos acabam fazendo recados como ele, e já não é mais o grande líder da tribo Jushi. No entanto, o novo líder é muito mais forte que ele, então esse é o homem que ele está procurando. Então, o novo líder do clã Jushi aparece bem em cima da montanha. É um maldito gigante com um grande martelo. O protagonista e ele trocam olhares, criando uma grande tensão no ar. Agora, o líder do Jushi ordena que seus homens ataquem o protagonista, e ele percebe que todos têm arpões, o que significa que já dominaram a pesca submarina. De repente, uma chuva de arpões vem em direção ao protagonista, mas ele os quebra todos com seu machado. Nesse momento, ele ouve gritos de dor, e vários homens do clã Jushi ao seu redor estão feridos pelos arpões. É claro que esses selvagens atacaram sem se importar com o fato de que seu antigo líder e outros membros da tribo estavam por ali. Mas é então que outro membro do Jushi se dirige ao antigo líder, chamando de Gushi, e dizendo-lhe que agora eles têm armas e que é hora de se vingar. Ou ele poderia acabar sendo sacrifício na próxima cerimônia de sangue. O antigo líder pega um dos arpões, mas muitos outros se aproximam pelo outro lado, e como são muitos, o protagonista não acredita ser capaz de lidar com todos eles. E como o novo líder decidiu não descer para lutar contra ele, ele não vai desperdiçar o poder de seu machado contra todos esses sujos insetos, guerreiros de classe baixa. Então ele sai do local. Com o protagonista, já em segurança. Vemos que ele escapou para algum lugar onde há um lago ao lado, onde a ursa maior está pescando, e a noite está caindo. No entanto, ainda há pessoas patrulhando com tochas em busca do protagonista, embora ele acredite que nunca o encontrarão. Mas mais importante do que isso, ele acredita que o grandalhão não é o verdadeiro chefe, mas uma marionete da bruxa que tanto mencionam, e que mesmo que ele derrote esse novo líder, não servirá de nada, pois outro virá e assim infinitamente até que possam matá-lo. Então o protagonista reflete que precisa de informação, pois se souber a localização da bruxa, poderia acabar com ela. Interrompendo seus pensamentos, a ursa maior começa a rosnar. O protagonista se vira e vê uma esteira de poeira se aproximando rapidamente, que acaba sendo um dinossauro tentando se livrar de algumas criaturas de suas costas. Decidem se esconder, mas antes que o dinossauro cruze o rio, essas criaturas o mordem, fazendo-o cair morto diante do protagonista, que se pergunta o que diabos está acontecendo e o que são essas coisas. Então começam a levar o dinossauro, mas nesse momento uma das criaturas vira na direção do arbusto onde o protagonista e a ursa estão escondidos, fazendo o protagonista se perguntar se foram vistos, mas por sorte não foram, e ele segue seu caminho, fazendo o protagonista relaxar, esperando que não tenham visto a ursa, a quem ele diz para esperar ali, enquanto ele cruza o rio para dar uma olhada. Então o protagonista cruza o rio, e do outro lado se move com cuidado, escondendo-se entre as árvores, e um pouco surpreso, se pergunta como podem arrastar aquele dinossauro tão rápido pela floresta e se sua toca está muito longe. Mas quando está prestes a sair para descobrir, é atacado por trás por um desses. Felizmente para o protagonista, acaba sendo uma mulher besta muito sensual, que o confundiu com um peixinho. Mas rapidamente percebe que não é isso, e se pergunta se é um lobisomem, mas é muito estranho, pois deveria ser mais ágil. O protagonista responde que não concorda com isso, e que não sabe de qual lobisomem ela está falando, quando percebe o grupo que a rainha enviou para vigiar o protagonista, que se lança em sua direção para ajudá-lo, mas a mulher besta percebe isso, e dá um tremendo salto até uma árvore e começa a gritar para eles que foi um mal-entendido e que não ousem bater em uma fofura como ela, além de avisá-los para se afastarem de suas terras ou serão mortos, desaparecendo finalmente. Agora, a líder dos sentinelas ninjas pergunta ao protagonista se ele está bem, ao que ele responde que está tudo bem. Então o protagonista pergunta sobre os lobisomens que a garota fera mencionou, ao que a líder responde que nunca ouviu falar de algo assim e que também é a primeira vez que patrulham por aquele lugar, então o protagonista pergunta o que estavam fazendo vigiando. Assim que a líder se põe nervosa, mas o protagonista deixa essa passar,
e diz que é óbvio que foi a rainha quem as manda vigiar, ao que ela não duvida em confirmar, e finalmente o protagonista elogia a equipe por sua grande habilidade de furtividade, já que conseguiram atravessar o rio sem serem notadas, e até a ursa maior teve problemas para passar. Isso lembra o protagonista de que deixou a ursa do outro lado e com tudo esclarecido, o protagonista propõe sair do local, indo em direção à tribo Jushi. Uma vez lá, o protagonista diz a elas que os observou a noite toda e durante esse tempo o caminho até a colina estava sendo patrulhado, e agora que elas estão lá, podem ajudá-lo. Então ele propõe que, com sua furtividade, elas o avisem se alguém estiver perto. Mas então a líder pergunta ao protagonista se eles não seguirão mais aquela mulher besta, ao que ele diz que vão esquecê-la por enquanto, pois o principal problema é a tribo Jusi. Então ele pede ao grupo que alguém fique lá fazendo guarda enquanto ele vai buscar a ursa maior, e os outros podem continuar patrulhando furtivamente. O protagonista agora se dirige nessa direção para passar despercebido e se encontrarão no mesmo local amanhã antes do amanhecer. Mudando de cena, encontramos o protagonista diante de uma cachoeira pela qual Alan possivelmente escapou, pensando que poucas pessoas poderiam sobreviver a uma queda como essa, então realmente teve muita sorte de continuar viva. Voltando ao seu objetivo, o protagonista pensa em escalar o rio usando as rochas que tem, mas tem medo de encontrar inimigos enquanto escala, pois não poderia se lançar dessa cachoeira, já que seria o fim do grande Lord Shenli. Então ele decide contornar o terreno. Em seu caminho, ele encontra alguns membros da tribo Jusi, aos quais o protagonista se aproxima para ouvi-los, e um deles pergunta ao outro se podem confiar no cara que os guia, ao que ele responde dizendo que essa é a última chance deles e por isso vão seguir o conselho dele. Quando de repente o guia aparece dizendo que só continua na tribo por causa do amor de sua infância e que não se considera mais um membro da tribo Jusi, por isso está se arriscando muito para mostrar o caminho para eles. Vemos o protagonista que não pode acreditar no que está ouvindo, pois o guia gravou em sua mente a localização de cada armadilha e eles têm muita sorte de ele estar do lado da tribo Jusi. E para surpresa de todos, o guia acaba sendo Luten, que estava guiando o ex-líder da tribo Jusi e sua equipe. O protagonista não consegue acreditar que Luten faça parte da tribo Jusi e se pergunta se ele é o agente infiltrado que estava à espreita há algum tempo. Ele não acredita que a tribo mereça alguém como Luten e, vendo que ele memorizou todas as armadilhas, o protagonista acredita que Luten ouviu a conversa que teve consigo mesmo, por precaução, decide seguir-los em vez de matá-los imediatamente. Mais tarde, vemos Luten junto com as pessoas que ele guiava, e um deles cai no chão, já cansado de caminhar, mas Luten esclarece que já estavam perto do lugar, pois o que queriam era matar o protagonista com as próprias mãos, mas a viagem que deveria durar apenas um dia levou 2. Além disso, eles sabem que a razão pela qual Luten os ajuda é pelo seu poder divino. Mas eles dizem que, infelizmente, já o perderam, embora Luten não dê importância a isso explica que explorou todas as rotas possíveis para encontrar um atalho, mas não conseguiu, pois aquela parte da montanha está sempre vigiada e as patrulhas podem aparecer a qualquer momento, então seriam capturados tarde ou cedo. E como Luten não quer ser capturado junto com eles, sugere que aqueles que não puderem seguir o caminho voltem e sejam novamente escravizados. Então o antigo líder diz aos seus rapazes que tinha planejado matar o protagonista sozinho, mas agora está mais focado em evitar que todos eles morram em um ataque furtivo. Assim, aqueles que não querem continuar podem voltar, e depois que ele terminar de matar o protagonista, também irá enfrentar a bruxa para salvá-los. Então todos decidem se levantar e continuar, incluindo os 2 irmãos do início, que estão em dívida com o antigo líder. Logo depois disso, vemos o pequenino caçador, que percebe que alguém invadiu a área de armadilhas e se pergunta se são alguns vagabundos em busca de comida, mas então reconhece Luten, embora ele devesse conhecer os caminhos seguros para descer e subir a montanha. Então ele avisa Luten para não seguir por aquele caminho, pois é o caminho errado, perto de uma armadilha, então ele deve voltar por onde veio, e os membros da tribo Jusi se assustam porque foram descobertos, mas é tarde demais para isso. Eles devem continuar, enquanto Luten se pergunta por que o pequenino caçador está sozinho vigiando a montanha. Se fosse outra pessoa, não o teria avisado gritando que estava perto de uma armadilha. Além disso, não está pensando em chamar outras patrulhas para capturá-los.
Aqui vemos que o plano de Lúthien foi guiar os membros dos Jus para uma armadilha para capturá-los. Então, sem mais alternativas, ele ativa uma das armadilhas. Vemos que todos estão feridos, mas enquanto estiverem vivos, estará tudo bem, e assim o protagonista poderá interrogá-los. É o que Lúthien pensa enquanto espera que sua patrulha os encontre rapidamente, mas justo antes de desmaiar, ele pode ver o protagonista chegando. Mudando de cena, encontramos os membros da tribo Jusi e Lúthien inconscientes debaixo de uma árvore depois de terem sido curados pelo protagonista. Então a rainha sugere amarrá-los, mas o protagonista, vendo que estão inconscientes e acabaram de ser curados, além de estarem extremamente fracos, decide não amarrá-los. A rainha pede que pelo menos deixe-a matar o traidor Lúthien e, sem esperar a resposta do protagonista, se prepara para matar Lúthien, mas o protagonista a impede colocando-se entre ela e Lúthien, dizendo que não deve julgar tão rapidamente que espera fazer algumas perguntas a Lúthien quando ele acordar, ao que Ishi, apoiando a rainha, diz ao protagonista que não é necessário manter todos vivos para interrogá-los. Algo que o ex-líder da tribo apoia, argumentando que foi uma tolice desperdiçar tanta pomada hemostática para curá-los, ao que o protagonista explica que esse era seu plano inicial, não reviver todos, mas como o ex-líder dos Jusi é muito orgulhoso, não poderia ser fácil traí-los, mesmo sendo tratado como um escravo. No entanto, ele e seu grupo têm muito afeto entre si. Então, enquanto puder salvar todos, o antigo líder dos Jusi se renderá facilmente ao protagonista e pedirá ao resto dos membros que sigam suas ordens, pensando também que o ex-líder dos Jusi prometeu ao protagonista que não mataria seus subordinados. Assim, está retribuindo o favor. Assim logo, imaginando-se gritando que gastou todos os seus pontos do sistema para comprar bastantes pomadas hemostáticas para curá-los, e se não obedecerem, os mandará para o inferno. Com esse pensamento concluído, o protagonista diz ao ex-líder de sua tribo para levar Lúthien para uma cabana para que ele se recupere e avise quando acordar, ao que o ex-líder diz que cuidará disso. Depois, vemos Azok encarando o ex-líder da tribo Jusi e se vira para dizer ao protagonista que ele acordou. Agora, com o ex-líder dos Jusi acordado e o protagonista em pé diante dele, o protagonista pergunta se é verdade o que ele disse sobre nunca terem visto essa suposta bruxa e que geralmente costumam usar uma menina para transmitir suas palavras, ao que o ex-líder, visivelmente tremendo, responde que até mesmo as atividades de sacrifício mais importantes foram realizadas por essa menina e que ela afirma ser a mensageira da bruxa, a única que não pode ser afetada pela maldição. O protagonista pergunta sobre a maldição, respondendo que, segundo a menina, o corpo da bruxa está protegido por uma maldição especial e qualquer um que se aproxime dela morrerá. Como todos viram seu poder divino, ninguém ousa duvidar das palavras da menina, então nem mesmo uma alma ousa entrar em sua caverna. O protagonista, vendo que ele está visivelmente tremendo, pergunta por que está com medo ao ponto de parecer o dia de sua decapitação, e diz que ainda pensa que não será fácil lidar com o novo líder do Jusi. O ex-líder continua sua história, dizendo que agora vem a melhor parte, com Bengu. O protagonista, confuso, repete o nome que acabou de dizer, ao que o ex-líder diz que esse era seu nome antes de ser líder da tribo Jusi. Antes ele era o mais forte da tribo, mas agora, beneficiado com o poder divino, é um ser invencível. Porém, esse poder divino depende de manter a cerimônia diária de sacrifício de sangue, e ao realizar esse sacrifício, deve-se acender uma fogueira. Então em dias de mau tempo, não é possível acender essa fogueira, sendo nesses dias que tanto o líder como sua tribo perdem toda a sua força. O protagonista diz que sua tribo tem muitas desvantagens ao expor essa fraqueza, mas como é possível que as outras tribos não a tenham descoberto? O ex-líder explica que o caminho da montanha se torna muito difícil de percorrer quando chove, e por isso, tanto a população local quanto as outras tribos não se atrevem a subir ou descer por lá. O protagonista diz que, ao contrário dos outros, eles veem esse clima como uma bênção para esconder sua fraqueza, e o ex-líder afirma sua resposta, fazendo o protagonista suspirar e se inclinar um pouco para ver o ex-líder com as mãos na cabeça, pensando que a informação que ele deu é incrível e impossível de saber para os forasteiros. Então, o protagonista estende a mão para o ex-líder dos Jusi e diz que, ao passar de escravo a traidor em sua tribo, será impossível para ele retornar. Então, que tal se ele se juntasse à tribo do protagonista?
O ex-líder lança um olhar rígido para o protagonista e abruptamente afasta sua mão, dizendo que, independentemente de quem fosse ou mesmo se estivesse prestes a morrer entre espinhos de madeira, não aceitaria a oferta dele, e então bate na árvore atrás dele, aparentemente envergonhado, dizendo que não sabe se está doente ou tem algo especial, mas se sente estranho ao falar com o protagonista, fazendo com que o protagonista pergunte se ele está apaixonado por ele, levantando o polegar e sorrindo. O que deixa o ex-líder com uma expressão furiosa. Ele pergunta gritando se o protagonista acha engraçado, e o protagonista responde que era apenas uma brincadeira. Mais tarde, o ex-líder agradece por tê-lo curado, a ele e seus companheiros, e por ter mostrado misericórdia, mesmo quando tentaram invadi-los, mas ainda assim não pensa em se juntar à sua tribo. O protagonista diz que também não os forçará a se juntarem e que podem partir a qualquer momento assim que seus companheiros se recuperarem. Finalmente, ele diz, sorrindo, que espera que da próxima vez que se encontrarem, não sejam inimigos. E para confirmar suas suspeitas, o protagonista pergunta novamente se ele gosta dele, e o ex-líder, com uma expressão ainda mais furiosa, ameaça esmagá-lo como uma formiga enquanto o agarra pela manga do pescoço, ao que o protagonista diz que era apenas uma brincadeira. 5 dias depois, encontramos a tribo do protagonista trabalhando e Lutem dando uma xícara de carvão para o protagonista, que o parabeniza, dizendo que agora tem carvão, enxofre, salitre e tubos de bambu disponíveis, e diz a Lutem para voltar e fazer mais carvão. Depois, Azoka pergunta ao protagonista se ele realmente perdoou Lutem, ao que ele responde que não se deve guardar rancor de ninguém, pois ele trabalhou como um agente infiltrado para atrair pessoas para a tribo, mas não saiu como esperado. Azoka, desconfiada, pergunta o que acontecerá se Lutem mentir, ao que o protagonista responde que confia nele, pois ele arriscou sua vida para salvá-lo, algo que não se deve pensar e agir imediatamente, lembrando daquele momento em que Lutem o afastou da batalha. Mudando de assunto, Azoka diz que os membros da tribo Josi deixaram o acampamento esta manhã, perguntando se ele fez as missões que lhe disse, ao que ele responde que deram comida e armas a eles, levaram tudo o que puderam e têm muitas chances de se tornarem vagabundos sem teto. O protagonista diz que já fizeram tudo o que puderam, e o resto depende deles. Finalmente, armas, armaduras, escudos, venenos, comida e até bombas. Depois que tiverem tudo isso pronto, só precisarão de uma boa chuva para ir à guerra contra o Josi. Mudando de cena, agora encontramos os Avan e a tribo do protagonista se preparando para a guerra, vendo lanças e muitos movendo troncos e uma mesa com algumas bombas feitas de bambu. Agora, passamos para o palácio do protagonista, onde ele estava olhando uma janela dourada do sistema com 3 pomadas hemostáticas na mão enquanto dizia interessante, resultando que ele estava vendo o preço da pomada hemostática, que custa 80 pontos no momento. Enquanto dizia que o sistema deveria ter quebrado para cobrar mais de 70 pontos tecnológicos por apenas uma pomada hemostática, tendo comprado apenas 3 pomadas e cada pomada hemostática custava apenas 10 pontos, mas cada vez que comprava, o preço dobrava. Nesse momento, alguém bate na porta, ao que o protagonista diz para entrar, sendo eles Ezi, a rainha, o ex-líder Afengen, finalmente, Lutem. Sem demora, o protagonista, com uma expressão séria, diz que eles devem saber por que estão aqui, então ele irá direto ao ponto e explicará seu plano de batalha em poucas palavras. O protagonista pensa em dividir a tribo em 4 grupos. Começando por Ezi, que terá que escolher 3 homens de sua confiança e ir para a montanha resgatar as pessoas em cativeiro. Afengen e seu grupo foram os que encontraram a localização dos detidos. Então, quando chegar a hora, Afengen terá que liderar o grupo de Ezi, enquanto o ex-líder será responsável por liderar a equipe principal. O protagonista continua explicando o plano até cair a noite, e vemos todos partirem do palácio, exceto a rainha. Nervoso, o protagonista pergunta se ela tem algum problema com o plano de batalha, ao que a rainha responde que apenas confia no ex-líder, mas não tem problema com seus privilégios. No entanto, ela não entende como o traidor Lutem pode continuar na tribo, e pior, vigiando a aldeia. O protagonista responde que todos participarão desta luta, mas os mais fracos, como os idosos, os doentes, mulheres e crianças, não participarão. Eles precisarão de proteção de qualquer forma. Assim, Lutem,
que não está completamente curado, não é adequado para ir à batalha imediatamente, e seria mais inteligente que ele ficasse para vigiar a tribo. No entanto, muitas pessoas, incluindo a rainha, guardam rancor dele, e Lúthien logo perceberá isso. Ele quer usar essa oportunidade para expressar novamente sua gratidão à tribo e provar que não os traiu. A rainha permite que ele passe, mas avisa que o matará se fizer algo suspeito. Enquanto o protagonista olha para a porta aberta, diz que o verdadeiro oponente é a antiga tribo de Lúthien, então ele será obrigado a se esforçar na próxima batalha decisiva. Agora vemos a Zoka corre para a cabana do protagonista gritando sobre o vento forte, e o protagonista sai para verificar, percebendo que o vento está ficando mais forte e que não tem muito tempo antes da chuva começar. Sem esperar, o protagonista ordena que eles empacotem suas coisas imediatamente. Já é dia. O protagonista está perto da cascata com um grupo de resgate. Ele explica a Fengen que Alan está preparando uma emboscada perto dali e que ela será responsável por resgatar qualquer um da tribo que cair na água. Ele pediu para a ursa maior se esconder nos arbustos para protegê-la, então não precisam se preocupar com animais selvagens. O protagonista explica ao grupo de Easy que eles cruzarão o rio com ele e subirão pelo penhasco, enquanto ele subirá a montanha sozinho. Eles seguem o plano. Easy responde que não precisa se preocupar, mas o protagonista responde que está mais preocupado com o ex-líder e os outros, que estão escondidos nos arbustos em frente à base da tribo Josi. É o ex-líder e cabeça de vaca lidera o time de distração. O ex-líder supõe que o protagonista e todos os outros já estão em posição, então ele começa com o plano. Ele diz à cabeça de vaca para acender a dinamite, o que ele faz sem hesitação. O ex-líder lança a dinamite enquanto espera fazer o máximo de barulho possível, explodindo a dinamite perto de 2 membros do Josi para depois carregar todos contra a tribo Josi, com o ex-líder liderando o ataque, avançando com tudo até que repentinamente ele para ao ver Bengu, o líder do Josi, que está parado no topo da montanha diante deles, o que é perfeito, já que sua missão é atrair o máximo de inimigos possível, algo que conseguiu fazer, já que os membros da tribo Josi apareceram, cercando-o com seus arpões já prontos. Então, o ex-líder ordena em voz alta que se coloque em formação defensiva ao ver os arpões voando em sua direção, mas por sorte conseguiram repelir todos os ataques. Ainda assim, sem dar-lhes descanso, os Josi descem da montanha em direção a eles por ordem de Bengu. O companheiro, vendo o que está por vir, sugere ao ex-líder que eles se retirem, mas ele responde que não, sem hesitar, pois o líder inimigo ainda não foi atraído, então eles devem esperar. Assim, começa um confronto entre todos enquanto Bengu observa de cima. Mas um subordinado pergunta se ele quer chamar mais mão de obra, já que provavelmente isso não será suficiente. Bengu responde que não, explicando que hoje a bruxa não lhe deu poder divino, então é preciso deixar que os peões se sacrifiquem primeiro. Mudando de cena, perto da cachoeira, vemos alguns membros do Josi levando 5 aenianos como escravos para algum lugar, sem saber que o grupo de Easy está espionando-os por trás de uma rocha. Vendo seus camaradas capturados, Easy, cheio de raiva, decide que é hora de os Josi pagarem com seu próprio sangue. Voltando ao ex-líder, Bengu ainda observa do topo, enquanto todos se enfrentam. Bengu reconhece que são muito corajosos, a ponto de se recusarem a se virar e fugir, tendo a oportunidade. Nesse momento, Bengu se pergunta onde estão os prisioneiros para atacar, mas decide não se importar mais, pois não pode esperar mais e se lança contra o grupo do ex-líder com todo o seu grupo. Ao que cabeça de vaca avisa o ex-líder, que responde para levar os feridos e se retirar montanha abaixo enquanto ele vai para a retaguarda. Mas de repente, Bengu aparece atrás dele, pronto para desferir um golpe, e ele mal consegue bloquear com seu escudo, começando a cuspir sangue pelo tremendo golpe que levou. Se não fosse pelo creme hemostático, sua vida estaria em sério perigo. Então ele o coloca na boca e começa a correr, justo para onde está a rainha esperando-o junto com um grupo de atiradores, a quem ele imediatamente ordena que acendam as bombas e as lancem muito perto dos inimigos, criando uma grande explosão que os detém. Já ao lado da rainha, o ex-líder diz que os feridos ficarão sob sua responsabilidade e que eles devem reorganizar a formação imediatamente, porque o que vem agora é a verdadeira e decisiva batalha. Mudando de cena, perto da cachoeira,
o protagonista está olhando uma estranha pedra ancorada no chão com inscrições estranhas, e como esperado, não há inimigos por aqui, percebendo que o vento não pare logo deve começar a chover. Embora de repente se surpreenda ao sentir um doce aroma que aparentemente vem de uma caverna, o protagonista curioso vai até lá sem hesitar. Ao entrar, o protagonista confuso vê uma pilha de barris na frente dele, então decide dar uma olhada. Mas então ele pisa em um galho sem querer, e alguém fala com ele de trás dos barris, perguntando se ele trouxe o que foi pedido e que a bruxa estava impaciente com sua chegada. O protagonista tenta se aproximar, mas é ordenado para parar e colocar o que foi pedido na entrada da caverna e ir embora, a menos que queira ser amaldiçoado. Ao ouvir uma voz de uma garota pequena, o protagonista pensa que pode ser mensageira, mas ao ver ao seu redor, percebe que não há vestígios de mais ninguém. De repente, a menina com uma máscara aparece por trás dele e o chama de idiota, e depois lhe pergunta se ele é um súdito e quem foi o idiota que o enviou para sua caverna. Por fim, ela grita para que ele saia de sua vista rapidamente. Confuso, o protagonista se pergunta que tipo de garota se passa por uma bruxa, brincando que nem sua avó usaria tanto. Mas de repente, o protagonista dá um salto e aparece atrás da menina, nocauteando-a com um único golpe no pescoço, depois a carrega em suas costas, pensando que ninguém da tribo deve ter visto a bruxa. Assim, mesmo que ele a mate, nunca acreditarão que sua bruxa está morta. Mas como nunca viram a bruxa, talvez ele possa aproveitar isso para fazer algumas coisas interessantes. Enquanto a chuva fica cada vez mais intensa, voltamos para a batalha, onde todos continuam lutando. O ex-líder faz um discurso, dizendo que não deve entrar em pânico e que os feridos devem se retirar para serem curados, pois tem medicina mágica suficiente do protagonista para todos. Mas algo chama a atenção do ex-líder, e descendo a montanha vem um grupo de pessoas. Ele se pergunta se são reforços inimigos, mas resulta ser Eiji com todo o seu grupo, prontos para se vingarem com suas próprias mãos. Mas então justo nesse momento, alguém cai no chão, deixando todos confusos ao ver um homem com uma máscara. Alguém o chama de cima, revelando ser o protagonista, encerrando a batalha de maneira épica, dizendo que matou sua amada bruxa. Os Jussi estão agora muito confusos, mas não porque a bruxa está morta, mas porque era um homem. Então todos começam a se retirar, e Bengu, vendo isso, grita para que não fujam, pois a batalha ainda não acabou. Mas a rainha ironicamente zomba dele e o ataca, querendo enviá-lo junto com a bruxa. Ao que Bengu se prepara e lança sua massa, mas o ex-líder grita para a rainha ter cuidado, conseguindo bloquear o ataque com seu escudo. Então Bengu começa a fugir, e a rainha diz para não se preocupar com ela e persegui-lo, mas o protagonista impede o ex-líder, dizendo que a batalha já acabou e que devem deixá-los escapar. Além disso, há um grande número de escravos feridos e cansados que não podem mais lutar, então devem se contentar com esta vitória. Agora na tribo do protagonista, vemos muitos feridos, quando o protagonista aparece, dizendo a luta em que usou até o último frasco de creme hemostático, então os feridos que conseguirem sobreviver dependem do destino. Por sua vez, Luta informa que 5 membros não retornaram vivos e mais 4 escravos que resgataram também morreram. O protagonista responde que sabe que foi uma batalha feroz e os sacrifícios eram inevitáveis, e pede que eles sejam enterrados na floresta ao pé da montanha, ao norte. Agora, o protagonista reflete que, apesar de ter conseguido 20 habitantes, se contarmos os 5 falecidos, pode-se dizer que ele obteve 25 novos membros. Enquanto olha para a janela da missão de expansão que lhe foi dada antes, o protagonista, com isso em mente, reflete que os inimigos estão ficando cada vez mais fortes, e teme que isso cause ainda mais mortes. Mas interrompendo seus pensamentos, uma mulher de sua tribo lhe diz que a bruxa já acordou. Agora o protagonista, junto com Azoka, está diante da bruxa, que está gritando descontroladamente como uma menina mimada. Nisso, a bruxinha reconhece o protagonista como o idiota que bateu em sua cabeça e pede para ser solta para que possa devorá-lo de uma só vez. O protagonista, com uma expressão estranha, diz que precisaria da ajuda de Azoka para lidar com aquela menina. Algum tempo depois, Azoka diz ao protagonista que a menina já se acalmou, e o protagonista vai até ela, vendo-a mastigando algo com forma de folha, para depois cuspir. Então, ela pergunta ao protagonista que tipo de regalias acabaram de lhe dar, e exige mais imediatamente.
Azoka aproveita a situação e diz que, obviamente, tem mais, mas ele terá que obedecer ao protagonista para obtê-las. Agora, Azoka pede ao protagonista que se aproxime da bruxa, e ele se aproxima com 2 regalizes na mão, dizendo que primeiro dará um para ela e depois fará algumas perguntas. Porém, ao se aproximar, a bruxinha o surpreende e o morde, deixando-o gritando como uma criança. Com o protagonista segurando a bruxa, ele pergunta entre gritos o que ela estava pensando em fazer. A bruxinha friamente diz que já estão quites pelo golpe, meio irritada, pergunta como ele ousa tentar convencê-la com ervas desagradáveis, pois só quer muito mel e o resto não importa. O protagonista aproveita a oportunidade e acaricia sua bochecha, dizendo que tem um acordo e que lhe dará tudo o que ela quiser no futuro, deixando-a confusa. A bruxinha, felizmente, diz ao protagonista que ele é uma boa pessoa e decide ficar na tribo. Agora, abraçados na sombra da árvore, a bruxinha diz ao protagonista que, embora sua tribo seja estranha, é aceitável, e pelo menos ela não terá que voltar para a casa de seu pai junto com os fedorentos homens-lobo. Curioso, o protagonista pergunta quem é seu pai e qual é sua relação com os homens-lobo. A bruxinha responde que seu pai é o grande bruxo da tribo dos homens-lobo e aprendeu toda a bruxaria que sabe com ele, sendo seu pai tão poderoso que é ele quem transforma as pessoas em homens-lobo. Até mesmo o pai original dela foi transformado em homem-lobo por seu pai atual. Isso deixa o protagonista surpreso, pois todos originalmente eram humanos. A menina lhe diz que, exceto algumas meninas de sua idade que foram escolhidas para servir a seu pai, todos os outros foram transformados em homens-lobo, e foi seu pai quem a nomeou de Xiaoyu, mas nós continuaremos a chamá-la de bruxinha. O protagonista não esperava nada disso, então é melhor não mexer com os homens-lobo do outro lado do rio, e de qualquer forma, eles não tomarão a iniciativa de provocar o protagonista. Então, hoje eles vão comer felizes esta noite. Mudando de cena, vemos que já é noite e todos estão muito felizes comendo e conversando em volta da fogueira. O protagonista diz que devem aproveitar essa noite para comer e relaxar, o que faz com que a Dada pergunte a Zoka o que está acontecendo com o protagonista, já que ele está mais arrogante do que o normal. A Zoka, com uma cara envergonhada, diz que ela saberá quando o protagonista for dormir. Então, a Dada, com uma expressão sinistra, diz que já entendeu e vai aproveitar o protagonista enquanto ele está feliz. A Dada, sem pensar 2 vezes, corre em direção ao protagonista, pois a oportunidade não é para quem tem o melhor corpo, mas sim para quem age primeiro. Finalmente, o protagonista pode ver a Dada pulando em direção a ele, e então ouve um grito dizendo para não fazerem amor na frente da pobre menina. E assim, finalizamos a primeira temporada de Tudo Começa com um grupo de pessoas primitivas. Espero que tenham gostado. O autor ainda continua com a novel, mas vai tirar um descanso, e o adaptador desse manhwa também. E como vocês já sabem, geralmente esses descansos são de 6 meses ou mais, risadinhas. Sendo assim, por enquanto vamos aguardar uma segunda temporada ansiosos. Até lá, vamos continuar apreciando obras maravilhosas, que teremos por aqui. Muito obrigado por acompanhar essa obra. Até a próxima! E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.